Hoje foi me dado um tema muito interessante, o timeline ou a linha do tempo da vida amorosa. Bom, eu tenho lugar de fala, porque eu já sou casada há 40 anos, então o timeline já se prolongou bastante, não é? Mas eu queria ter uma ideia de qual é as idades que estão aqui presentes para que eu possa enfocar mais a minha palavra. Quem tem até 30 anos, levanta a mão. Algumas pessoas. Quem tem de 30 a 40? Ótimo. E de 40 a 50? Ótimo. Para. Gente, eu fiz 63. Hoje uma mulher sexagenária. Então, olha, a maioria é de 30 a 50, né? Da grande maioria. É isso aí. A maioria que é de 30 a 50, né? A grande maioria. Que é exatamente as idades das minhas seguidoras nas mídias sociais. Porque a gente tem como ver, né? Eu tenho 63 anos, então é natural que as pessoas mais jovens, que acionam mais as mídias sociais, até me busquem, porque eu sou uma pessoa mais velha, então tem esse aspecto de ser um pouco mãe, né? Orientadora na questão da experiência. Então, mas esse tema é um tema muito interessante. Gente, cada tópico que eu peguei aqui, daria para falar só uma palavra para cada um, mas eu listei 3 importantes fases dessa linha do tempo sobre a vida amorosa. Primeiro, eu quero definir sobre amor. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Amor é a essência de Deus. E essa palavra, amor, ela é tão abrangente, ela tanto inclui sentimentos como ações. Tem gente que diz que o amor é o que o amor faz, mas não é só o que o amor faz, mas é o que o amor te faz sentir também. O amor é carregado de emoções e de ações. Agora, uma vida amorosa é uma dádiva de Deus, é um presente que Deus dá, porque Deus é amor. E Ele, quando Ele nos criou para que nós tivéssemos relacionamentos em amor. Tanto é que o primeiro mandamento, o grande mandamento é amar a Deus e amar ao próximo. Toda a lei e todos os profetas se resumem no amor. Então, o amor é a coisa mais importante das nossas vidas. E a vida amorosa também é tão importante. E para que vocês se lembrem, eu vou falar sobre 3 pontos, né, dessa linha do tempo. E as 3 começam com C, para que você se lembre. Primeiro, o começo de toda essa jornada, essa linha. Depois, o casamento, que é o ápice dessa linha, né, dessa jornada de amor. E, em terceiro lugar, uma construção do amor. Eu quero ler um texto que está lá em Gênesis 2, de 14 a 24. Quando Deus criou o homem, olhou para o homem e percebeu que ele precisava de uma companhia e criou a mulher. Então, eu quero ler com você, lá em Gênesis 2, 19 a 24, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como estes lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea.
Então o Senhor, Deus, fez cair pesado sono. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, portanto, do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Essa é a gênese, o começo de uma vida amorosa. Quando Deus olha para o homem e percebe que lhe faltava uma ajudadora, que lhe fosse idônea, ou seja, da mesma espécie, na mesma altura, com o mesmo valor, mas que o completasse. E Deus então cria a mulher do homem. E aí ele disse, olha, quando a mulher é criada, se vê então a plenitude do ser humano. Homem completando a mulher e a mulher completando o homem. E aí ele diz, o homem deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher e se tornar os dois uma só carne. Ou seja, Deus estabeleceu a partir dessa criação a família. Eles deveriam crescer e se multiplicar e ter os filhos. Esse foi o começo que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos caminhar uma vida com parceria com alguém. O começo, o tempo ideal para que isso aconteça, a vida amorosa, ela se inicia na adolescência. Aí você pode dizer, puxa vida, pastora, mas é na adolescência? Porque tem gente que quer esticar, né? Não quer deixar nem filho, nem filha se interessar na adolescência, mas a vida amorosa se desperta na adolescência e assim Deus fez. Porque quando o homem e a mulher ela entra na adolescência, começa o quê? A aflorar todos os hormônios que despertam para a sexualidade. Quando Deus criou a mulher, a gente percebe que a época mais fértil da mulher é entre 18 e 25 anos. Antigamente, quando você pesquisava, era essa data que eles davam. Hoje, eles aumentaram um pouco para equilibrar dentro da realidade. Então, eles falam entre 20 e 30 anos. Então, o projeto de Deus, Deus criou para que na adolescência já houvesse compromisso para que a partir de 18, no máximo 20 anos, nós já estivéssemos casadas gerando filhos. E a gente vê que a vida moderna, ela está impondo um ritmo que não foi planejado. Então, a gente tem que segurar um pouco algo que é fora do natural. Essa é a verdade, gente. Hoje, qual é a realidade? A mulher, ela está estudando, então ela termina os estudos, às vezes inicia uma carreira, depois ela vai ter filhos. Vai pensar em casar e vai ter filhos. Então, começa-se mais tarde. Mas não foi assim o planejado por Deus. Começa na adolescência, mas você diz, mas não há maturidade para começar uma vida amorosa na adolescência. Por isso que esses relacionamentos que se começam na adolescência, a gente tem que ser relacionamentos com supervisão. Porque se você segurar o adolescente que está se despertando no amor e não dá oportunidade para ele, isso é uma coisa que você vai impor que não é normal. Isso na minha opinião. Então, você deve supervisionar esse relacionamento para que seja um relacionamento sadio para essa fase da vida. E é um momento de escolha do companheiro. Aí você pode pensar, mas será que nessa fase dá para escolher bem um companheiro?
É por isso que é importante vocês, mães, porque ninguém está nessa fase aqui. Então, essa palavra não é para você, você já passou dessa fase. Então, essa palavra, quando você a recebe, você pode trazer orientação para os seus filhos, para as suas filhas, e também você pode orientar os filhos e netos. Eu comecei a namorar com 13 anos. A Érica começou a namorar com 15 anos. E eu acho assim, quando a Érica começou a namorar, a gente supervisionou o namoro dela com o Ramon. Ela namorou 7 anos e eles se casaram com 22 anos. Então, eu acho que a gente tem que orientar a escolha nessa fase. Converse com seus filhos, com as suas filhas. Converse com os netos, oriente que namoro não é simplesmente para ficar, nem ter momentos de prazer, não é? Sem compromisso, mas precisa se pensar em começar um namoro já pensando num relacionamento. O namoro, ele existe como preparação para um relacionamento futuro. Então, a gente tem que orientar em todos os aspectos. Eu sempre orientei a Érica nesse sentido. Quando ela começou a namorar, eles só namoravam acompanhados, né, com os amigos, com supervisão. Falei sobre vida sexual, orientei, falei o que a Bíblia falava sobre isso, que sexo é para o casamento, que ela deveria esperar, ela, o Ramon, e eles, então, com consciência, obedeceram à orientação que nós demos. Eu comecei a namorar cedo. Eu namorei muitos anos um rapaz não cristão. E isso não foi bom, mas graças a Deus, os meus pais, minha mãe está aqui hoje, eles assim não aprovaram esse relacionamento, não por causa da idade, mas por algumas questões que eu não quero citar aqui. E eu insisti na minha adolescência em namorar com esse rapaz, namorei muitos anos, até que eu comecei de fato a buscar a experiência com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus me mostrou que eu não deveria ficar com uma pessoa que não tivesse a mesma fé que eu. E, embora eu tenha namorado muitos anos, é que, daquele tempo, o namoro não é esses namoros de hoje, né? Com tanta liberdade assim. Era um namoro mais regrado. Mas, eu, quando entendi do Espírito Santo que eu deveria obedecer e buscar uma pessoa que tivesse a mesma fé, e também ouvi o conselho dos meus pais, eu rompi aquele relacionamento. E foi muito difícil para mim. Porque eu era apaixonada na época, comecei com 13 anos, estava lá com... A gente separou durante um tempo, mas eu tinha ficado namorando, eu tinha namorado com ele 5 anos. Então, eu tinha sentimentos por ele, mas o Espírito Santo me orientou e eu fiquei firme e foi tão bom. Porque foi nessa fase que eu estava triste e deprimida que eu conheci o Lamartine. E foi demais, gente, porque quando eu decidi obedecer a Deus, tinha uma tia minha muito crente que ela falava para mim assim: o dia que você largar esse rapaz, Deus, você vai ver, Deus vai te dar logo um marido, porque ele não é a pessoa para você. E ela ficava martelando na minha cabeça, minha tia. E o dia que eu entendi isso, no processo do desligamento, foi um momento que eu busquei muito a Deus, porque aí eu falei: Deus, eu não quero mais nenhum namorado. Eu quero um marido. O Senhor não me dê namorado, porque eu não quero mais namorado. Eu quero um marido. E comecei a jejuar. Eu jejuava muito. Eu jejuava tanto. Bom, já estava passando por um pouco de tristeza, emagreci, jejuava, eu fiquei muito magra. O Lamartine, quando me conheceu, foi apresentar para a mãe dele. A mãe dele falou assim: nossa, como ela é magra. Gente, eu pesava uns 15 quilos a menos do que eu peso hoje. Eu estava muito magra. Acho que até mais. Eu só sei que foi nesse momento que eu conheci
como o segundo tema é casamento, já vou começar. Foi nesse momento que eu o conheci, foi tão interessante que a gente se conheceu num feriado de Páscoa, que eu fui visitar meus avós no interior, e o Lamartine estava lá no interior também, que ele fazia parte de um grupo de evangelismo, e eles estavam fazendo esse trabalho lá no interior, em Viradouro. E a gente se conheceu, a cidade é pequena, eu tinha muita amizade com o pessoal da igreja, o meu irmão estava fazendo 18 anos, o Cássio. Então a gente fez uma reunião, eu conheci o Lamartine, foi muito interessante, porque quando eu conheci, um pouco antes da festa, da reunião, ele estava passando assim para ir jogar bola com os jovens da igreja e me apresentaram a ele, né? E a hora que eu o conheci, assim, eu olhei para as pernas dele. Ele estava de shorts. E eu sempre gostei de homem de perna grossa. A hora que eu olhei para aquelas pernas, eu falei, que pernas? Eu não sei o que você viu no seu companheiro, mas alguma coisa a gente vê que se atrai, né? Eu brinco com ele sobre isso. E até hoje ele tem as pernas bem grossas, assim, mesmo com a idade, não perdeu a musculatura. Mas, assim, nesse processo a gente se tornou amigo, nós nos tornamos amigos. E ele começou a me ajudar, então ele não sabia se eu estava interessada nele ou se Deus o tinha colocado na minha vida para me ajudar naquela fase. Então a gente ficou conversando 6 meses antes de começarmos a namorar. Aí Deus foi preparando, né, o namoro, e eu orava a Deus, falava, Deus, eu não quero namorar com ninguém mais, eu quero que o Senhor me dê um marido. E quando o Lamartine apareceu na minha vida, um homem, ele era recém-convertido, era seminarista, um moço crente, que eu nunca tinha visto igual, um moço tão crente, ele começou a me ensinar a ser crente. Eu que tinha nascido na igreja, fui aprender a ser crente com ele. Porque eu li horóscopo, gente, todo dia. Não ficava sem ler horóscopo. Aí ele começou assim, Lilian, que negócio é esse de ler horóscopo? E esse negócio de colar nas provas, e ele começou a falar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e eu fui caminhando, né, fui aprendendo com ele. E ele se converteu para valer, então ele foi me ensinando. Eu fui criada na igreja, mas na igreja batista, uma igreja batista tradicional, a gente tinha várias concessões, assim, né? Então, ele foi me ensinando a ser mais crente mesmo. Mas eu pedi a Deus, falei, Deus, o Senhor não deixa ele me pedir em namoro, se não for para ele ser meu marido. E aí depois ele se interessou, me pediu em namoro, a gente começou a namorar, e agora no segundo ponto, como chegamos ao casamento. Quando a gente começou a namorar, logo os primeiros meses, ele era muito apaixonado, mas eu ainda tinha as minhas reservas. E quando no carnaval, ele viajou para fazer evangelismo no sul, com os Vencedores por Cristo. Eles ficaram um mês viajando e eu fui para um acampamento. E lá naquele acampamento, o tema era Princípios da Vida Cristã. E o Espírito Santo falou naquele acampamento, Deus falou comigo, eu não te dei um namorado, eu te dei um marido, como você pediu, ele vai ser seu marido. E a gente estava namorando há 2 meses, e Deus confirmou que ele ia ser meu marido. E então a gente começou a se preparar. Quando ele voltou, ele ficou muito decepcionado comigo, porque nesse mês que ele ficou fora, eu não dei atenção a ele. Ele me escrevia uma carta quase por dia. E eu não respondi, acho que uma vez, assim, uma carta muito fria. Aí ele chegou e falou assim, acho que eu vou terminar com ela, porque eu estou apaixonada e ela não, né?
E eu só sei que depois, quando ele chegou e ele começou a iniciar uma conversa como se não ia dar certo, eu falei, não, vai dar certo sim, porque Deus me falou que você é o meu marido. Aí ele falou, quê? Com aquela frieza toda, agora fala que vai casar comigo. Mas assim foi. Uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente pensa em casamento, quantas ainda não são casadas aqui? Algumas, né? E quantas são separadas e querem casar novamente? Tem alguém aqui? Então, não pode desistir, não deu certo, Deus vai dar outra oportunidade. Mas o que se deve levar em conta quando a gente vai casar? Tem algumas pessoas que ainda não casaram aqui. Primeiro, os valores. A gente tem que olhar os valores que a pessoa tem. Porque para você se tornar um com uma pessoa e construir uma vida, que tem que ser uma vida para sempre, até que a morte separe, porque esse é o propósito de Deus, você tem que entender quem é aquela pessoa. Que valores de fé? Tem a mesma fé que você? E não só uma fé nominal, é uma pessoa que está buscando a Deus. Porque senão não vale a pena entrar em relacionamentos furados. É uma pessoa que trabalha ou vai viver do seu trabalho. O Lamartine sempre fala que quando ele esperava uma pessoa, um marido para a Érica, ele queria que alguém, um genro, que trabalhasse para sustentar a casa para a filha dele. Não que a filha tivesse que carregar o piano. E assim nós mulheres, a gente tem que, mesmo que tenhamos trabalho, ou que você que já está casando mais tarde tenha uma profissão, mas você deve buscar um homem que valorize o trabalho, que se empenha no trabalho. Mesmo que haja crises ao longo da vida, no trabalho, seu marido fique desempregado, ou passe por algum revés, a gente tem que estar ali para apoiar, mas você tem que ver no homem aquela vontade de ser o provedor da sua casa, de batalhar por você, de batalhar para os seus filhos, para trazer dentro de casa aquilo que é necessário para que você tenha uma vida saudável. E também temos que observar o relacionamento familiar. Como que aquela pessoa se relaciona com a sua família? Porque se um homem não respeita a mãe, se não respeita a irmã, se é uma pessoa que não tem amor à família, não tem apego, dificilmente vai ser uma pessoa boa na família que você quer formar com ele. Outra coisa que nós temos que observar é a personalidade. Como que aquela pessoa é? Você gosta dela do jeito que ela é? Porque você tem que gostar. Porque você não vai mudar o seu companheiro. Mulher não tem poder para transformar nenhum homem. Isso é importante que nós saibamos. Porque muita gente casa com essa ilusão. Eu vou mudá-lo. Nada. Isso não existe. A pessoa é o que é. Ela pode, no relacionamento com você, você pode ajudar o seu companheiro a tirar as arestas, mas a personalidade, as características, é difícil mudar. Por exemplo, eu e o Lamartine somos muito diferentes. Ele é uma pessoa aberta, expansiva, conta o que está passando, o que está sentindo. E quando eu casei com ele, eu estranhava muito isso. E eu falava, não fala isso, por que você está falando isso? Você vai contar isso? Aí depois mais uma coisa que ele fazia, por que você está fazendo isso? Que eu sou toda recatada, me abro pouco para as pessoas. Então os opostos se atraem, mas depois eles se batem. Aí eu, meu amor, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. Aí sabe como que ele me apelidou? Freio de mão puxado. Que naquele tempo era aqui, né? Ele falava, você tá sempre puxando meu freio. Até que eu caí em mim que não podia ficar puxando o freio toda hora, só de vez em quando. Mas o que aconteceu? Com os anos a gente vai se amoldando, porque eu tinha que me acostumar com o jeito expansivo dele.
E, ao mesmo tempo, eu passei a ser um pouco mais expansiva, porque eu era uma pessoa que tudo que eu falava, depois eu ficava pensando, ai, não devia ter falado, não devia ter falado. E ele me ajudou a ser uma pessoa mais expansiva. Por outro lado, de vez em quando, eu acho que ele passou a pensar mais no que falar, de tanto eu censurá-lo, né? E a gente vai se amoldando, mas não muda. Eu já aconselhei muitas mulheres que estão anos com seus maridos e não aceitam o que eles são. Não pode. Mulher não tem poder de transformar marido. Nós temos poder de nos transformar. Você busca Deus e muda você. Se você se incomoda com alguma coisa do seu companheiro, mude você. Deixe de se incomodar com aquilo. Agora, quanto a ele, você pode entregá-lo para Deus e deixar Deus trabalhar com ele. Aí tem um mistério. E é muito poderoso, gente. Isso é bem poderoso. Quando você quer transformar o seu marido, sabe o que você tem que fazer? Entregar para Deus em oração. Que a oração transforma o marido. Porque você aciona Deus e Deus faz o trabalho. Deus é aquele que trabalha na vida dos maridos. Porque a mulher, ela tem que se sujeitar à liderança do marido. E o marido tem que se sujeitar a Deus. Então não tem como você quebrar essa cadeia de autoridade. O que você tem que fazer? Aciona Deus para você ver se ele não trata com o seu marido. Amém? Vamos aplaudir, eu sempre quis, vale a pena uns aplausos. O Lamartine conta algumas experiências, né? Eu acho que quantos de vocês já... Teve uma experiência que ele sempre conta, deu reclamar dele dirigir muito rápido. Quantos que já ouviram isso? Muitas pessoas, outras não. Ele gostava de correr. Corria muito no carro, dirigindo. E eu sempre pegando no pé dele. E assim, era uma questão que ou eu ficava quieta ou a gente brigava. Então, muitas vezes eu conseguia ficar quieta, outras não. Um dia, ele estava correndo e eu falei não sei o que tem. Ele falou assim, mas você não tem direito de falar assim comigo, não sei o que tem. Deu uma bronca. Aí eu falei, é? Tá bom, não vou falar mais, só que eu te entrego para Deus. Aí, teve uma noite que ele estava saindo do Brooklyn, vinha me buscar na reunião de oração, e ele vinha correndo, né? Aí ele passou correndo em frente à delegacia, e o carro, os policiais viram o carro passando, foram atrás dele. E com a sirene e tudo, ele teve que parar. Aí, a hora que ele parou, o guarda com a arma, pôs a arma na cabeça dele, teve que pôr a mão assim na cabeça. Bom, foi aquele drama, né? Aí ele falou, ô seu policial, não sou eu, sou pastor dessa igreja aqui. Aí o policial falou, pastor... Ele estava dirigindo um carro que na época acho que era um Passat, um carro que era muito visado. E passou correndo, eles acharam que era um carro roubado. Bom, aí ele chegou e falou assim, Lilian, por favor, não me entregue mais para Deus. Gente, isso é uma questão assim, mas até engraçada, mas eu vou dizer para você, funciona. Funciona, sabe por quê? Porque Deus é poderoso e Ele defende aqueles que são injustiçados. Os que são injustiçados. Ainda se você for injustiçada com seu marido, pelo seu marido, aciona Deus que Deus vai se levantar em sua defesa. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas quanto à transformação, tem que ser você buscando a Deus e transformando você. E não o seu cônjuge. Casamento, a gente tem que pensar que você vai formar uma família. Entre para formar uma família, para ter filhos. Hoje em dia, as pessoas só querem companhia, não querem mais ter filhos. Essa mentalidade feminista fez com que a mulher deixou de desejar a maternidade. De achar a maternidade uma bênção dos céus, algo prazeroso. E isso vem de Deus. Deus fez a mulher para isso, para gerar filhos. E a gente tem que
se sentir, sabe, privilegiada por isso. E hoje as mulheres, elas dedicam muito para a sua vida profissional, o que eu não acho que está errado, porque hoje, numa instabilidade de relacionamentos como existem hoje, muitas mulheres, se elas não têm uma profissão e sofrem um divórcio, saem com uma mão na frente e outra atrás sem ter o que fazer na vida, é ou não é? Sem contar que Deus tem chamados também para a mulher. Mas, quando você entra num relacionamento, quando você estabelece a sua vida, o alvo da sua vida, se você quer ter uma vida amorosa, tem que passar por um casamento, porque é assim que Deus planejou. Então, pense num casamento como algo que você tem que construir uma família, ter filhos, deixar um legado, formar alguma coisa. Filhos é algo que traz motivação para a vida da gente, deixar um legado, ter filho, ter netos. Eu tive uma filha só, né? Quando eu casei, logo em seguida, depois de um ano, eu engravidei, perdi um bebê. Depois esperei um pouquinho, engravidei, tive a Érica. Depois de uns anos eu liberei, mas eu não tive mais filhos. Deus só me deu uma só, mas eu agradeço a Deus que Deus tenha me dado uma filha para eu ter a oportunidade de saber o que é a maternidade, que é uma coisa maravilhosa a maternidade. Né? Você ter alguém que você ama, que você tem um amor totalmente incondicional, não existe igual, que você pode se doar. Essa coisa de ter filho e filho ser uma carga, não pode ser assim. A gente tem que olhar para aquele ser que Deus te deu, uma tábua rasa, para você escrever uma história, você ministrar, você deixar um legado, você passar a sua fé, você passar aquilo que você pensa. Aquilo é maravilhoso, a gente deixa um legado nos detalhes, até a maneira que você se veste, a comida que você vai pôr na mesa. Hoje eu vejo a minha filha assim, fazendo algumas coisas na casa dela, que é a reprodução do que eu fui. E eu sou a reprodução do que a minha mãe foi. Ou seja, a gente vai passando a fé e os princípios de Deus de geração em geração. Amém? É por isso. É por isso que é importante a gente pensar no casamento. Não existe vida amorosa sem casamento. Porque Deus planejou assim. Fez a mulher para o homem, para que ele deixasse a sua família e construísse, não é, uma outra família, que fosse a continuidade da espécie humana, que fosse a continuidade dos princípios de Deus. É importante também se levar em conta os projetos de vida. Qual é o projeto de vida que você tem? Qual é o seu sonho? Faz parte daquilo que a pessoa que você escolheu? Você tem que pensar nisso. Eu me lembro quando eu comecei a namorar o Lamartine, e Deus falou que ele ia ser o meu marido, com 2 meses de namoro, eu comecei a olhar para ele, ele vai ser meu marido. Aí eu falei, bom, ele é seminarista, está estudando para ser pastor, então vou ser esposa de pastor. Já comecei a me ver assim. Aí, depois, quando eu estava me formando em administração, que eu fiz administração, eu estava me formando, no último ano eu falei para ele, meu amor, eu vou terminar e vou para o seminário. Aí ele falou, não, vai para o seminário sozinha não, porque o seminário só sai gente casada de lá. E é verdade, o povo vai para o seminário e sai casado já. Ele falou, não, eu vou com você. Então, a gente decidiu se casar e irmos juntos para o seminário. Ele ia terminar e eu fui fazer também. Mas por quê? O projeto de vida é esse. Eu era formada em administração de empresa. Nos primeiros anos, a gente, com a igreja sendo formado, nosso salário era muito baixo. Mal dava para terminar o mês. E eu tive propostas de trabalhar fora, mas eu decidi investir no ministério, investir na Érica, que naquele momento eu já tinha a Érica. Falei, não, a minha prioridade e o projeto da nossa vida é a igreja. Eu me lembro uma vez que eu tive uma proposta que eu ia trabalhar, como eu era formada em administração e também em tradução e interpretação no Alumni, a Graded
Graduate School, que é aquela escola americana, que é uma escola caríssima, com salários altos, eles me fizeram um convite para trabalhar lá, com um alto salário. Porque uma pessoa lá da administração conhecia bem o Lamartine e a mim, e eu tive essa proposta. E na época eu fiquei assim, orei a Deus, conversei com o Lamartine, ia mudar a nossa realidade financeira, que eu ia ganhar quase o dobro dele. Ou o dobro na época, não sei. Aí eu orei a Deus, pensei no projeto de vida, eu falei, isso vai resolver temporariamente. Mas não é o projeto da nossa vida. O projeto da nossa vida é a nossa igreja, o nosso ministério, a minha filha, que eu quero gastar tempo com ela, porque a Érica foi para a escola só com 5 anos. Eu fiquei com ela todo o tempo. E depois, quando ela foi para a escola, eu pus ela numa escola evangélica, porque eu falei, as horas que ela vai passar longe de mim, ela tem que ouvir a mesma coisa que ela ouviria de mim. Então, nós temos questão disso. E é importante a gente pensar nisso, projetos de vida. Eu sei que muita gente aqui já está no meio da vida, com muitos anos de casamento. Você pode rever isso. Porque às vezes cada um vai para um lado. Um tem um projeto, tem outro, corre para um lado, corre para o outro. E a unidade vai sendo rachada, até que às vezes se rompe. Então é importante você parar para pensar, nós temos o mesmo projeto, estamos trabalhando pela mesma causa. É importante que vocês tenham, mesmo que cada um trabalhe em áreas diferentes, tem que chegar em casa, tem que compartilhar a vida, tem que dividir a vida, os sonhos, tem que dividir os pesos, orar um com o outro. Isso é muito importante. Amém? Tem muito a falar sobre isso, mas eu não tenho tanto tempo aqui. Em último lugar, eu quero falar sobre a construção de uma vida toda. Então, o começo tem que começar cedo, tem que orientar bem, não adianta segurar, porque hoje, por que as pessoas não casam cedo? Porque começa a namorar, começa a ter vida conjugal, sexo. Então não quer casar, porque se tem sexo com liberdade, por que vai sair da casa do papai e da mamãe para juntar os trapos, ter trabalho, ter conta para pagar? Ninguém quer casar hoje. É ou não é? Fica ali, ó. Vai casar tarde. Então vive uma vida que não agrada a Deus, às vezes não dá certo, rompe pelo meio, aí tem vida sexual com um, tem vida sexual com outra. Lembrando aqui que vida sexual não é simplesmente física, é troca de emoções, de cargas espirituais que a pessoa vai carregando na sua vida, porque passa por 1, passa por 2, passa por 3 até casar. Então é muito importante, você que tem filhos, ajude os seus filhos, oriente-os para que eles possam namorar o namoro santo e casar cedo. Isso é o projeto de Deus, não é casar quando não tiver mais nada que fazer, não, porque já a vida, o tempo especial de vida sexual que ele deveria ter ativo com seu parceiro, com aquela pessoa que Deus escolheu para ele deve estar tendo por aí, e sabe-se lá as consequências que não levam para o casamento. Essa é a verdade. Para terminar, construa para uma vida toda, não é para uma coisa passageira. E para que isso aconteça, regra fundamental, sine qua non, sem a qual não há vitória, é obediência a Deus e a sua palavra. Se você está com algum problema com seu marido, em qualquer fase da vida, você tem que saber o que Deus espera de você. Você entendeu? Se você não sabe, procura conselhos com mulheres que conheçam a Bíblia, que tenham uma vida vitoriosa no casamento. Ela vai te orientar. O que Deus espera de você? Perdão, construção, parceria, agir com amor. Obedeça a Deus e a sua palavra, porque não adianta. Tem gente que você aconselha, a pessoa não quer pagar o preço. Para você viver bem, você tem que saber o que Deus espera de você, qual é o papel da mulher, dar ao homem honra, dar ao homem reverência, tratar com dignidade, cuidar bem, amar todos os dias, servi-lo. É isso que a gente tem que fazer.
É isso que Deus espera de nós, é a sua palavra. Se você fizer isso, você vai ter um casamento feliz. Porque nós estamos aqui para servir o outro, não para ser servido. Num casamento, você está aqui para fazer o outro feliz e para servir o outro. Você não tem capacidade nem de exigir que o outro te ame ou te sirva. Você tem capacidade de decidir o que fazer. E se você fizer, é como uma semeadura, você colhe. Tudo é uma semeadura. Então, obedeça a Deus e a sua palavra. Segundo, estar pronta para amar. A gente tem que decidir amar. Deus é amor. Quem conhece a Deus, ama, como diz aqui. Em Provérbios 31, 11 e 12, quando fala da mulher sábia, virtuosa, diz assim: o coração do seu marido confia nela e não há falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Você pode repetir comigo? Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Ninguém é perfeito, gente. Eu não sou perfeita, não acerto sempre, mas eu tenho um alvo. E o meu alvo tem que ser obedecer a palavra, saber o que a palavra diz e obedecer, fazer bem e não mal todos os dias. Você sabe que a gente tem que aprender a conhecer o marido. Quando você casa, você traz aquela pessoa para viver com você e, como eu digo, é um pacote. Que tem coisas boas e ruins daquele pacote. Então, você tem que olhar para as coisas boas, elogiá-lo naquelas coisas boas, sempre lembrar delas, e as coisas ruins você tem que relevar e procurar ajudar. Isso que é. Você traz o pacote, enfoque nas coisas boas, aprenda a amar, faz bem todos os dias, haja com carinho, nada com gritaria, falta de respeito. Você sabe uma pessoa que você tem que tratar com respeito? Por exemplo, um patrão seu? Alguém que você tem que tratar com muita reverência? É assim que você tem que tratar com o seu marido, mais do que a todas as pessoas. Amém? Tem que ser com reverência. A mulher tem que reverenciar o seu marido. E é isso que a palavra de Deus diz. E para terminar, cumplicidade. Saiba que você vai ser uma pessoa próspera, se o seu marido for próspero. Então você tem que trabalhar como uma empresa. Você tem que olhar para ele e ele tem que ir bem para que você vá bem, para que a casa vá bem. Então, ajude, estenda a mão. Trabalhe a favor e não contra. Porque tem marido que não tem prazer de estar em casa, porque chega em casa e tem toda sorte de coisa ruim em casa. Não é uma coisa leve, gostosa, prazerosa. Eu sei que hoje, muitas vezes, chega a mulher, chega o marido. Os dois estão cansados, não é? Então, não é fácil, às vezes, você ser tão paciente como deveria. Então, procure alguma dinâmica que seja bom para vocês. Chegar em casa, vou tomar um banho, vou tentar relaxar para depois conversar. Não converse sobre assuntos que são polêmicos ou que vai gerar crise no momento que um está cansado, que o outro está cansado. No momento da discussão, procura se conter para depois entrar com argumento. Sabe, tem tantas dicas importantes, mas uma coisa eu quero resumir aqui, porque são muitas áreas que a gente pode melhorar. É o seguinte: busque a Deus. Ame a Deus acima de todas essas coisas. Eu, no meu casamento, assim, o meu alvo, digamos assim, para ser bem-sucedida no meu casamento, era agradar a Deus. Mais do que agradar meu marido ou me agradar. Eu sempre pensava, se o meu casamento for bem-sucedido, eu vou honrar a Deus no meu casamento. Quando eu tive, porque eu casei e tive dificuldade de me submeter ao Lamartine como líder da casa. A gente brigou muito, porque eu ficava pensando, eu vou deixar alguém mandar em mim,
em falar o que eu vou fazer, eu já morava 5 anos fora da minha casa. Já fazia o que queria. Entendeu? De repente, casa, jovem, né? Que a gente, um queria uma coisa, outro queria outra, entrava em discussão, eu não arredava o pé, não. Até o dia que Deus me mostrou na palavra o seguinte, em Efésios, quando fala do casamento, que uma das coisas que é encher-se do Espírito Santo é se sujeitar uns aos outros no temor de Deus. Parte de uma vida cheia do Espírito Santo é viver em sujeição nos relacionamentos. E no casamento é a mulher dar ao marido a honra da liderança. E o marido cuidar da mulher com amor, como Cristo amou a igreja. Eu falei, eu não posso exigir que ele cumpra a palavra de Deus, mas eu posso exigir de mim mesma viver o que a Bíblia, o que a palavra de Deus, o que Deus espera que eu viva. Então eu comecei a me sujeitar a Ele como eu faria para Deus. Eu falei, Deus, eu amo o Senhor de todo o meu coração, eu faria qualquer coisa, então eu vou fazer. Eu vou me sujeitar ao meu marido como ao Senhor, como a palavra diz. Aí foi fácil. Sabe por quê? Porque você não olha para ele, você olha para Deus, que tudo faz por você, que te ama, que tem o melhor para a sua vida. Obedece a palavra, obedece a Deus para ver se você não vai ser abençoada. É bem assim, é simples assim. Às vezes eu tenho até dificuldade, eu não tenho muita paciência, eu vou ser bem clara com vocês aqui. Eu já aconselhei muitas mulheres sobre relacionamento conjugal, mas eu não sou muito condescendente, é a palavra. Eu sou muito direta, porque eu acho que é muito simples essa equação. A equação é o seguinte, eu não mudo o outro, eu mudo a mim. E o que Deus espera é que eu faça o que Ele escreveu na sua palavra que eu tenho que fazer. Se eu fizer o que está escrito na palavra, Ele vai me abençoar. Para mim é assim. Então, quando alguém vai se aconselhar comigo, eu falo, olha, a palavra diz assim. Aí você tem escolha, você faz ou não faz. Porque eu acho que é essa equação, simples assim. Agora, tem gente que é casado e que muitas vezes sofre algum tipo de agressão do seu marido. Eu não digo só agressão física, por exemplo, uma traição. Ou algum marido que te faz mal em algum aspecto. Então é uma luta que você vai ter que enfrentar. E é uma outra realidade. Uma luta que você tem que entrar para, junto com Deus, ter a vitória. Muitas vezes a vitória de Deus vai ser a reconciliação. Outras vezes vai ser o livramento. Então, não quero ser simplista aqui, porque há mulheres que sofrem coisas terríveis. Mas você tem que passar pela primeira etapa, que é Deus, o que o Senhor espera que eu faça, e fazer você primeiro. Amém? E o Senhor entra na causa e Ele vai dar a melhor resposta para você. Porque Deus é o quê? Galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Então, se você tiver qualquer causa na sua vida amorosa, seja no começo, como eu sei que a maioria aqui não está no começo já por causa da idade. Então, você aprendeu hoje para que você oriente seus filhos, seus netos. Mas no casamento, tem gente que está construindo ainda. Ou tem gente que está no meio, mas que pode viver melhor, pode se consertar. E outros, né? Que estão em dúvida se deve lutar para a vida toda ou não e como fazer isso. E eu quero deixar um versículo para finalizar, que fala sobre o amor, que diz assim, 1 João 4,12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nós somos instrumentos de amor.
O amor de Deus, a gente pode terminar com um cântico aqui? O amor de Deus é em nós aperfeiçoado. Você já pensou que o amor de Deus é em você aperfeiçoado? Olha o nível de responsabilidade que eu e você temos. Muito mais ainda na trajetória da nossa vida amorosa. Deus tem vida plena e feliz na sua vida amorosa. Amém? Eu gostaria de terminar com todas em pé, e eu quero orar para que todas nós tenhamos uma vida amorosa plena. Primeiro eu gostaria de orar para as pessoas que estão sozinhas, que querem se casar, ou que se separaram e precisam de cura nas suas emoções, nos seus sentimentos. Eu quero orar por essas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, gostaria que viesse aqui na frente, que eu quero orar por você. Porque Deus pode reconstruir a vida de quem quer. Vocês querem as suas vidas reconstruídas nessa área? Então vocês vão ter. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, às vezes eu tive a graça do Senhor de ter podido construir essa vida, buscando ao Senhor, tendo orientações. Eu não sei qual foi a questão que você passou. Às vezes você passou uma vida sem orientação, agora que você está tomando consciência das coisas, ou teve orientação, mas não conseguiu viver aquilo que Deus esperava de você. Talvez você tenha sofrido alguma coisa do seu cônjuge, ou está esperando em Deus, mas o Senhor tem conserto para a sua vida em qualquer fase. Amém? Se você quiser ir buscar a Deus, busque em oração, pegue no pé do Senhor em jejuns e busca, que Deus faz na sua vida. Não tem nada que Deus não é capaz de transformar na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Eu tenho um testemunho aqui, a pastora Lígia Forte, lá da Ilha Bela. Ela ficou viúva muito jovem, criou as 2 filhas dela. E ela se converteu muito depois. E quando ela se converteu, ela tinha um relacionamento e o namorado dela não se convertia. E ela então rompeu um relacionamento que ela amava profundamente essa pessoa. Deus teve que dar uma libertação tremenda na vida dela. Mas o sonho dela era voltar a ter uma família. E ela sonhava com uma mesa grande. Eu dou esse testemunho porque ela já deu, entendeu? Ela me dá a liberdade de eu dar esse testemunho. E ela sonhava em ter uma mesa grande, com uma grande família reunida. E quando ela ia fazer 50 anos, eu quando fui fazer 50 anos, fiz um ano de consagração, eu falei, é meu jubileu, tudo que eu não recebi até agora eu vou receber. E ela pegou essa palavra e fez isso para ela. Ela falou, não, com 50 anos eu vou casar. Encontrou um ex-amigo dela da juventude, começou a namorar com ele e falou, eu com 50 anos não vou ter vida íntima com você se você não casar comigo. Olha só, ele se converteu por conta do testemunho dela, casou com ela. E quando ela estava naquela mesa, né, grande, com a família cheia de gente, ela falava, o Senhor realizou o sonho do meu coração. Então não tem idade para acontecer. Se você buscar, Deus vai fazer. Você crê nisso? Então levante a sua mão que eu quero orar por você. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar agora por essas mulheres,
porque o Senhor quer nos dar vida plena e vida abundante em Cristo Jesus. Senhor Deus, o Senhor Deus tem plenitude para nós. Jesus Cristo pagou um alto preço pela nossa transformação. O Senhor Jesus pagou um alto preço pela nossa salvação. E se o Senhor nos deu a Jesus Cristo para que nós fôssemos regeneradas, para que nós tivéssemos uma vida nova, Senhor Deus, o Senhor há de fazer algo novo da vida dessas mulheres. Todas essas mulheres que sofreram, Senhor Deus, decepções, que sofreram desencontros, que sofreram, Senhor Deus, às vezes opressões, abusos, Senhor Deus, físicos, emocionais. Senhor Deus, em nome de Jesus eu clamo agora, o Senhor que defende, Senhor Deus, as pessoas injustiçadas, o Senhor defende os que são fracos. Senhor Deus, nós nos colocamos, eu coloco a cada mulher aqui na tua presença. Senhor Deus, levanta a favor. Senhor Deus, construa, Senhor Deus, construa algo novo. Eu declaro agora que é tempo do novo de Deus, é tempo do novo de Deus nessas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, o Senhor não nos fez para ficarmos sós, mas o Senhor fez a mulher para o marido, para o homem para a mulher. O Senhor não nos deixa sós. Por isso eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, que a tua bênção venha sobre essas mulheres, que elas possam escrever uma nova história. Senhor Deus, orienta cada uma delas. Senhor Deus, dá força para que elas entrem numa jornada de busca, até que o Senhor as abençoe. Pai, em nome de Jesus, transforma qualquer situação. Senhor, eu te peço que o Senhor as liberte da opressão, Senhor Deus, e que elas se sintam amadas do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Você que está aqui, abraça uma outra e ministra o amor do Senhor. Deus tem amor para você. Glória a Deus. Eu quero dar o testemunho de que eu tive um exemplo muito grande da vida da minha mãe. Minha mãe está aqui, ó, foi casada há 63 anos. E o meu pai faleceu no começo desse ano. Gente, sabe aquela mulher de Provérbios 31 que diz que o marido e os filhos honram uma mulher? É a minha mãe. Meu pai, ele não abria a boca para falar se ele não falasse da minha mãe. É ou não é verdade? Um dia vocês precisam ouvir o testemunho dela. Que ela casou com um homem que não foi fácil no começo. Mas essa mulher ganhou a casa, viu? Ganhou a casa, ganhou o marido, ganhou a casa, ganhou a família do marido, tudo. E eu quero dar um testemunho para vocês, porque eu quero terminar com essa palavra. 1 João 4,12 que eu li. E o seu amor, o amor de Deus, é em nós aperfeiçoado. Diz, o amor de Deus é em mim aperfeiçoado. Você é fonte de amor. A sua vida amorosa depende da sua capacidade de amar. Então aprenda a amar. Busque a Deus que é fonte de amor. E que Ele aperfeiçoe o amor que você tem no seu coração. Pelos seus filhos, pelo seu marido. Eu sempre gostei demais de orar pela minha casa. E isso fez muita diferença. Porque quando você ora, Deus te abençoa. A Érica, desde que ela nasceu, eu oro para que ela, desde o primeiro dia, sempre orava por ela. Senhor, não dá namorados a Érica, dá um marido. E ela só namorou com o Ramon e casou. Então Deus respondeu a minha oração. E eu fico muito feliz com isso, porque eles têm uma linda história de amor, um testemunho lindo. Com Lamartine, em todas as fases da vida,
eu procuro sustentá-lo em oração, mas teve uma campanha que foi muito especial que eu fiz por ele, que Deus me mostrou. Aquela foi eu acho que foi, sempre eu tento travar as batalhas com ele, que são nossas e não dele. Mas teve uma que Deus falou, sabe aquele texto que diz assim que o nosso nome está nas palmas da mão do Senhor? Então o que eu fazia? Eu escrevi o nome do Lamartine aqui e orava por ele todo dia declarando: Senhor, o Lamartine, a vida dele está na palma das suas mãos. Então protege disso. E ficava ali o nome. E a hora que de lavar a mão saía, eu escrevia de novo. E fiquei muito tempo até que ele fosse abençoado nas coisas que eu estava pedindo para ele. Então nós podemos ser essa fonte de amor, sustentando a nossa casa. A mulher tem essa capacidade, porque a mulher tem uma força interior muito grande, estabilidade emocional. A gente pode trazer uma atmosfera. A mulher traz atmosfera para casa, traz atmosfera para o lar. E a gente só é capaz de trazer uma atmosfera abençoada quando nós buscamos ser uma fonte do amor de Deus. Amém? Então, eu gostaria de orar por você, por mim, para todas nós, para que a gente possa ser essa fonte de amor, para que o amor de Deus seja aperfeiçoado em mim. Que você saia com essa palavra, que você viva o seu dia, os seus relacionamentos na sua família com esta visão. Diz para Deus, fala: Senhor, que o amor do Senhor seja aperfeiçoado em mim para que eu possa jorrar deste amor. Amém? Se você deseja isso, levante a sua mão que eu quero orar por você. E começa a orar, busque a Deus, peça: Senhor Deus, me ajude a ser essa fonte de amor. Rola marchuri canti malasuri mas Hora halamashuri canti malasura malamashuri canti malasura mas Rola barrachuri canti malashuri mas halamashuri mas halamasuri canti lilamas Hora halabashuri canti malasalabas. Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor cure, Senhor Deus, os corações feridos. Senhor Deus, porque de uma fonte não pode jorrar águas doces e águas amargas. Por isso eu te peço, Senhor Deus, cura a fonte, que são os corações, curam as fontes, cura a nossa fonte, que é o nosso coração. Senhor Deus, para que do nosso coração possa jorrar águas doces, Senhor, que o amor do Senhor seja em nós aperfeiçoado. Senhor, cura, Senhor Deus, transforma-nos, que nós sintamos o seu amor, para que nós sejamos, Senhor Deus, a fonte que jorre de amor para toda a nossa casa e que haja transformação nas nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor Deus, em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.